Gente, preciso compartilhar algo bizarro que aconteceu comigo ontem. Tô tremendo só de lembrar. Sempre fui viciada em apps de meditação e bem-estar, sabe? Baixo tudo que é novidade que promete melhorar a saúde mental. Já testei de tudo. Apps de mindfulness, de sono, de respiração, você nome. Aí ontem de manhã, scrollando o Instagram, vi um anúncio de um app novo chamado Inner Sync, que prometia uma conexão profunda com o eu interior. A propaganda era toda cheia de efeitos, com pessoas sorrindo e parecendo super zen. Achei a proposta interessante e resolvi baixar na hora do almoço. Fui pro refeitório da empresa. Peguei minha marmita e, enquanto comia, fiz o download. Mal sabia que essa decisão aparentemente inocente ia transformar meu dia num pesadelo. Lembro até do gosto da comida ficando sem graça na minha boca enquanto eu lia a descrição do app na loja. Assim que voltei pro trabalho, não aguentei de curiosidade e abri o Inner Sync. A interface era bonita, com uns tons de azul e verde. Bem relaxantes, umas animações suaves de ondas. Parecia super profissional, sabe? Fiz o cadastro rapidinho, só botando nome e e-mail, nem precisou de senha. Achei estranho, mas nem liguei na hora. Mal terminei de preencher e o app já me jogou para a primeira meditação guiada. Coloquei o fone de ouvido escondido. A chefe não curte que a gente use celular no trabalho. E dei play. No começo parecia normal, uma voz suave de mulher falando para eu respirar fundo e relaxar. Fechei os olhos e segui as instruções, mas aí do nada a voz disse: "Bem-vinda, Ana! Vamos trabalhar seus medos de abandono hoje?" Cara, eu gelei. Abri os olhos na hora e olhei em volta para ver se alguém estava me pregando uma peça. Mas não, todo mundo estava normal, trabalhando. Como esse app sabia meu nome? E pior, como sabia dos meus problemas de abandono? Eu nunca tinha falado disso em nenhum app, nem em rede social, nada. Fiquei com o coração na boca, pensando se tinha sido hackeada ou algo assim. Fiquei uns bons minutos encarando a tela do celular, tentando entender o que estava acontecendo. Pensei em desinstalar o app na hora, mas a curiosidade foi maior. Resolvi continuar a meditação, meio que esperando que fosse só coincidência. Coloquei o fone de volta e fechei os olhos. A voz continuou: "Respire fundo, Ana. Vamos voltar ao dia em que seus pais se separaram. Lembra como você se sentiu sozinha no seu quarto, abraçada ao seu ursinho de pelúcia enquanto ouvia a discussão lá embaixo? Meu Deus, como esse app sabia disso? Eu nunca tinha contado pra ninguém esse detalhe do ursinho." Abri os olhos de novo, sentindo o suor frio escorrendo pela minha testa. Olhei pro lado e vi minha colega de trabalho me encarando com uma cara preocupada. Devo ter ficado branca, que nem papel. Tirei o fone e tentei agir normal, forçando um sorriso para minha colega. Mas por dentro eu estava em pânico. Como um app podia saber detalhes tão íntimos da minha vida? Será que tinha sido hackeado meu celular? Ou pior, será que eu estava ficando louca? Tentei me concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar no app. A cada poucos minutos, eu desbloqueava o celular só para ver se tinha alguma notificação estranha. Nada. O ícone do Inner Sync ficava lá, me encarando, como se estivesse me desafiando a abrir de novo. Resisti até a hora do café. Quando fui pro banheiro, não aguentei. Tranquei a porta e abri o app de novo. A tela de início estava diferente agora. Tinha uma mensagem: "Ana, por que está fugindo de si mesma? Vamos continuar de onde paramos." Senti um arrepio na espinha. Como o app sabia que eu tinha parado no meio da sessão? E por que parecia que ele estava me observando? Fiquei parada no banheiro por uns minutos, encarando a tela do celular. A mensagem parecia um desafio, como se o app estivesse me provocando para continuar. Eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria deletar o app na hora e esquecer tudo. Mas outra parte estava curiosa. Quem ou o que estava por trás disso? Será que era algum tipo de experimento psicológico? Eu não sabia, mas sabia que precisava descobrir. Respirei fundo e decidi continuar. Voltei para a sala de trabalho, sentei na minha cadeira e coloquei o fone de ouvido de novo. A voz começou a falar assim que eu dei play. "Vamos explorar seus medos mais profundos, Ana. Você está pronta?" Eu hesitei por um momento, mas algo dentro de mim disse que eu precisava fazer isso. A meditação continuou, e a voz começou a descrever cenas da minha infância. Falava sobre o dia em que eu me perdi no shopping com minha mãe, sobre a sensação de pânico que eu senti quando não a encontrei. Falava sobre como eu me sentia abandonada, mesmo sabendo que ela estava procurando por mim. Cada palavra era como uma facada no peito. Eu sentia que estava revivendo aqueles momentos, e a dor era tão real quanto na época.
A voz parecia saber exatamente quais botões apertar para me fazer sentir vulnerável. Eu estava chorando, mas não sabia se era de tristeza ou de medo. O que me assustava, mas era que o app parecia estar me mostrando que eu ainda não havia superado nada. Tudo estava lá, enterrado, esperando para ser descoberto de novo. E eu não sabia como lidar com isso. A meditação terminou com uma mensagem que me deixou sem fôlego. Ana, você precisa enfrentar seus demônios. Eles estão mais perto do que você imagina. Eu tirei o fone de ouvido e olhei em volta, sentindo que alguém estava me observando. Mas a sala estava normal, com meus colegas trabalhando ou conversando. Eu me senti como se estivesse em um filme de terror, onde tudo parecia normal, mas na verdade estava tudo errado. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesma que era só um app, que não tinha poder sobre mim, mas a sensação de que algo estava errado persistia. Eu não sabia mais o que era real e o que era apenas uma ilusão criada pelo InnerSync. Decidi que precisava falar com alguém sobre isso. Não sabia se era paranoia ou se realmente havia algo estranho acontecendo, mas precisava de uma opinião externa. Liguei para minha melhor amiga, que é psicóloga, e pedi que ela me encontrasse no café durante o intervalo do almoço. Eu precisava saber se eu estava enlouquecendo ou se havia algo mais sinistro por trás disso tudo. Enquanto esperava por ela, não consegui parar de pensar no app. Será que eu deveria continuar usando? Será que havia algum risco real? Eu estava tão confusa e assustada que não sabia mais o que fazer. Quando minha amiga chegou, eu estava quase chorando. Contei tudo para ela, desde o início até a última mensagem. Ela me ouviu atentamente, com uma expressão cada vez mais preocupada. Quando terminei, ela disse algo que me fez gelar. Ana, talvez você devesse mesmo enfrentar seus medos, mas não sozinha. Eu não sabia o que ela queria dizer com aquilo, mas sabia que precisava descobrir. Minha amiga me olhou com uma seriedade que eu nunca havia visto antes. Ela disse que, embora o app parecesse estranho, talvez fosse uma oportunidade para eu enfrentar meus medos de verdade. Mas também alertou que eu precisava ter cuidado, pois não sabíamos o que estava por trás disso tudo. Ela sugeriu que eu continuasse usando o app, mas com ela ao meu lado, para monitorar como as coisas iam. Eu não sabia se era uma boa ideia, mas parte de mim queria entender melhor o que estava acontecendo. Além disso, a ideia de não estar sozinha me confortou um pouco. Decidimos que eu iria continuar usando o app, mas com ela como uma espécie de supervisora, para garantir que eu não me perdesse. Completamente. Voltei para o trabalho com uma sensação de determinação. Eu ia enfrentar meus medos, mas não sozinha. A ideia de ter alguém ao meu lado me deu coragem. Quando cheguei na minha mesa, abri o app novamente. A tela de início agora mostrava uma mensagem diferente. Ana, você está pronta para o próximo passo? Se sim, clique em continuar. Eu hesitei por um momento, mas então lembrei das palavras da minha amiga. Eu precisava fazer isso. Cliquei em continuar e uma nova meditação começou. A voz falou sobre um momento específico da minha vida que eu havia esquecido completamente. Era uma lembrança feliz, mas que também me fez sentir uma ponta de tristeza. Eu não sabia por quê, mas senti que o app estava me levando a um lugar que eu não queria ir. Mas eu estava determinada a seguir em frente, mesmo que fosse assustador. A voz continuou a falar, e eu me senti sendo puxada para dentro de mim mesma, como se estivesse descendo uma escada escura sem saber onde ia parar. A meditação continuou, e eu comecei a sentir uma sensação estranha, como se estivesse flutuando fora do meu corpo. A voz falava sobre coisas que eu nunca havia contado a ninguém, sobre sonhos que eu havia esquecido e sobre medos que eu nem sabia que tinha. Era como se o app estivesse me mostrando uma versão de mim mesma que eu nunca havia visto antes. Eu sentia que estava sendo desmontada, peça por peça, e não sabia se seria capaz de me reconstruir novamente. A voz parecia saber exatamente quais botões apertar para me fazer sentir vulnerável, e eu comecei a questionar se estava fazendo a coisa certa. Quando a meditação terminou, eu me senti exausta, como se tivesse corrido uma maratona. A mensagem final foi: Ana, você está mais perto de si mesma do que nunca. Continue a jornada. Eu não sabia mais o que pensar. Parte de mim queria parar tudo naquele momento, mas outra parte estava curiosa para saber o que vinha a seguir. Liguei para minha amiga e contei tudo para ela novamente. Ela disse que eu estava fazendo progresso, que estava enfrentando meus medos de verdade, mas também me alertou para não me perder no processo. Eu não sabia mais o que era real e o que era apenas uma ilusão criada pelo InnerSync. Tudo parecia tão confuso,
E eu comecei a me perguntar se eu estava perdendo o controle. A sensação de que algo estava me observando não havia passado, e eu sabia que precisava encontrar uma maneira de parar com aquilo antes que fosse tarde demais. Mas como? Eu não sabia mais o que fazer. Decidi que precisava fazer algo mais concreto para entender o que estava acontecendo. Minha amiga sugeriu que eu fizesse uma pesquisa sobre o app, para ver se outras pessoas haviam passado por algo semelhante. Eu não sabia se era uma boa ideia, mas não tinha mais o que perder. Passei a noite inteira procurando por reviews e fóruns online sobre o InnerSync. A maioria das pessoas falava sobre como o app havia mudado suas vidas para melhor, mas havia alguns relatos estranhos. Pessoas falavam sobre mensagens personalizadas e experiências assustadoras, mas ninguém parecia saber o que estava por trás disso tudo. Eu comecei a me sentir um pouco melhor ao saber que não era a única, mas também mais assustada. Se outras pessoas estavam passando por coisas semelhantes, então talvez o app fosse mais perigoso do que eu imaginava. Eu não consegui dormir aquela noite. Meu cérebro estava cheio de perguntas e medos. Quem ou o que estava por trás do InnerSync? Era algum tipo de experimento psicológico? E por que ninguém parecia saber nada sobre isso? Eu sentia que estava em uma espécie de labirinto, sem saída à vista. A cada hora, eu olhava para o celular, esperando que o app me enviasse outra mensagem. Mas nada. A tela estava em branco, como se estivesse me desafiando a fazer o próximo passo. Eu sabia que precisava parar, mas uma parte de mim queria continuar. Era como se eu estivesse presa em um ciclo vicioso, sem saber como escapar. A sensação de que algo estava me observando não havia passado. E eu comecei a me perguntar se eu estava sendo manipulada de alguma forma. Eu precisava encontrar uma maneira de sair dessa situação antes que fosse tarde demais. Mas como? Eu não sabia mais o que fazer. No dia seguinte, decidi que precisava tomar uma atitude mais drástica. Eu não podia mais continuar usando o app e esperando que as coisas se resolvessem sozinhas. Liguei para minha amiga e disse que queria desinstalar o InnerSync de vez. Ela concordou que era a melhor escolha, mas também me alertou para ter cuidado. Disse que se o app estava tão envolvido na minha vida, talvez desinstalá-lo não fosse tão simples assim. Eu não entendi o que ela queria dizer na hora, mas logo descobri. Quando tentei desinstalar o app, ele simplesmente não saía. A opção de desinstalação estava lá, mas quando eu clicava, nada acontecia. Era como se o app estivesse se recusando a sair do meu celular. Fiquei desesperada. Tentei reiniciar o celular, pensar em soluções técnicas, mas nada funcionava. O app continuava lá, me encarando, como se estivesse me desafiando a continuar. Eu sentia que estava sendo mantida refém por algo que eu não entendia. Liguei para a loja de aplicativos, mas eles não sabiam de nada sobre o InnerSync. Era como se o app não existisse oficialmente. Eu comecei a me sentir isolada, como se estivesse lutando contra algo que ninguém mais via. Minha amiga sugeriu que eu fosse até um especialista em segurança cibernética para ver se ele podia me ajudar a remover o app. Eu não sabia mais o que fazer, então concordei. Talvez ele pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo e a me livrar daquela coisa uma vez por todas. Mas enquanto esperava por uma solução, eu não podia deixar de me perguntar o que mais o app era capaz de fazer e o que ele queria de mim. Fui até o especialista em segurança cibernética no dia seguinte. Ele era um cara tranquilo, com um olhar atento que me fez sentir que ele sabia mais do que estava dizendo. Contei tudo. Para ele, desde o início, até a minha tentativa fracassada de desinstalar o app. Ele ouviu atentamente, sem interromper, e quando terminei, ele disse que precisava ver o celular. Eu entreguei o aparelho para ele, sentindo um misto de esperança e medo. Ele começou a mexer no celular, fazendo coisas que eu não entendia. E depois de uns minutos, ele me olhou com uma expressão séria. Disse que o app estava usando algum tipo de tecnologia avançada para se manter instalado, algo que ele nunca havia visto antes. Eu não sabia o que isso significava, mas sabia que não era bom. Ele tentou fazer algumas coisas no celular, mas nada parecia funcionar. O app continuava lá, como se estivesse se adaptando a cada tentativa de remoção. Eu comecei a me sentir desesperada novamente. Se um especialista não podia me ajudar, o que mais eu podia fazer? Ele sugeriu que eu fizesse um backup dos meus dados e formatasse o celular. Mas isso significava perder tudo. Eu não sabia se estava disposta a fazer isso. Enquanto pensava, o celular começou a vibrar. Era uma notificação do InnerSync. Ana, você não pode escapar de si mesma. Eu senti um arrepio na espinha. Como o app sabia que eu estava tentando removê-lo? E o que ele queria dizer com aquela mensagem?
Eu sabia que precisava tomar uma decisão rápido, antes que as coisas ficassem ainda piores. Mas o que fazer? Eu não sabia mais em quem confiar ou o que era real. Eu decidi que não tinha outra escolha a não ser formatar o celular. Era a única maneira de garantir que o app fosse removido de vez. O especialista concordou que era a melhor opção e me ajudou a fazer um backup dos meus dados importantes. Enquanto o celular estava sendo formatado, eu senti um misto de alívio e medo. E se o app encontrasse uma maneira de voltar? E se eu estivesse apenas adiando o inevitável? Eu não sabia mais o que pensar ou em quem confiar. O especialista me disse que depois do formato, eu deveria mudar todos os meus senhas e ser mais cuidadosa com os apps que baixava no futuro. Eu concordei, mas sabia que isso não era garantia de nada. Quando o celular foi formatado, eu senti um momento de paz. O InnerSync havia desaparecido e eu podia finalmente respirar aliviada. Mas a sensação não durou muito. Assim que eu comecei a reinstalar meus apps e configurar tudo novamente, eu recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Ana, você não pode escapar de si mesma. O InnerSync sempre estará com você. Eu gelei. Como era possível? Eu havia formatado o celular, removido tudo. E ainda assim, o app parecia estar me seguindo. Eu não sabia mais o que fazer. Liguei para o especialista novamente, mas ele não sabia o que dizer. Disse que talvez fosse uma mensagem enviada antes do formato, mas eu sabia que não era isso. Algo estava errado, e eu não sabia como parar. Eu me senti presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. E então, de repente, tudo parou. As mensagens pararam de chegar, e eu não ouvi mais nada sobre o InnerSync. Foi como se o app tivesse desaparecido no ar. Mas a pergunta permaneceu. O que realmente aconteceu? E o que o InnerSync queria de mim? Eu nunca descobri. Passaram-se semanas desde que tudo parou. Eu continuei a viver minha vida normalmente, mas a experiência com o InnerSync deixou uma marca em mim. Eu não conseguia mais olhar para os meus apps da mesma forma. Sempre me perguntava se havia algo mais por trás das telas, algo que eu não via. Minha amiga disse que eu estava sendo paranoica, que o InnerSync era apenas um app maluco que havia sido removido. Mas eu sabia o que eu senti, e eu sabia que nunca mais seria a mesma. Hoje em dia, eu sou mais cuidadosa com o que baixo no meu celular. Sempre leio as reviews e procuro por informações sobre o desenvolvedor. Mas, às vezes, quando estou sozinha no escuro, eu sinto que alguém está me observando. E então eu me lembro do InnerSync. Eu me pergunto se ele ainda está lá, esperando por mim. Se ele ainda está me observando. E então eu me levanto e verifico se tudo está bem. Mas nada nunca está fora do lugar. É como se tudo tivesse sido apenas um sonho. Mas eu sei que não foi. E é essa dúvida que me mantém acordada à noite, me fazendo questionar o que é real e o que não é. E é assim que eu vivo agora, com a sensação constante de que algo está apenas à espreita, esperando para voltar.